E as 10 pragas do podcast. Pô, Qual que são as 10 pragas do podcast? Não tem pauta. Então eles chegam lá, e aí, Danilo, senta aí, vamos conversar. Tem sabe o Arley Santana, que tá aqui no SBT, O Arley inclusive, Santana, né? claro. Eu tava assistindo outro dia uma entrevista, porque ele foi lá no programa, e aí fizeram uma... que você já fez? Fala aí. Ele, na época que eu fiz CQC, aí os entrevistadores, você fez CQC? Meu Deus, como assim? Então, assim, como é que você não sabe o mínimo do convidado que está sentado na sua frente? Esse é o nível. Então não tem como. Então, essa é uma das pragas, você não ter pauta, né? Ou, por exemplo, você trazer o convidado que vai em todos os outros podcasts. Então, você vê que é figurinha carimbada. Trouxe aqui o fulano. Então, vai estar o fulano em todos os outros podcasts. Não. O cara lá, como ele chama? O cara lá que era ex-satanista e o Rodrigo lá, que era teólogo, foi em todos os podcasts. Rodrigo Silva? Hã? Rodrigo Silva? Rodrigo Silva, mas tinha o outro que era o ex-satanista lá. Esse daí foi em todos os podcasts falar a mesma coisa. Então, todo o corte dele tá falando a mesma coisa. É a mesma figura, todo podcast. Exatamente. E o Sacani vai em todos, mas o Sacani pelo menos varia. Tem várias coisas para falar. Mas isso é verdade. Quais são as 10 pragas do podcast? Não vou lembrar de cor. É isso aí. Assim, tem que comprar compra o livro. Você achou que ele ia falar. Não, você vai comprar o livro. Seus vagabundos. Uma outra praga que eu lembrei. Achou que ele ia falar as 10 Então você é o bonzão, né? Tem uma praga que eu sei. Uma das pragas é ser convidado para fazer. Poxa, eu ia convidar o Roger, não vai dar mais. Essa é a praga número 1. Não, mas uma praga é não ter tempo pra terminar. Quem disse que podcast não tem que ter tempo pra terminar? Os caras fazem podcast de 3, 4, 5 horas. Eu vou te falar aí chega uma hora você só fala abobrinha. Eu vou te falar uma praga de podcast. Por que todo podcast é na casa do caralho, hein? É porque o aluguel é mais barato, os caras alugam qualquer casa num bairro lá na casa do cacete. Toda vez que alguém chama o podcast, eu vejo o endereço e falo, puta na puta que pariu. E também outra praga. Ano passado eu perdi 51 mil reais por causa de um podcast. Isso é ruim em podcast. Os caras ficam forçando você a falar uma coisa ruim. Pra dar corte, né? Não, os caras ficam 10 horas com você. Aí você bebe, você tá com sono. Aí uma hora você deixa escapar. Aí você fala, sei lá, não acho aquela pessoa tão bonita assim. Olha! Acha a pessoa horrível! Aí vai pro corte. Aí o cara ganha 50 mil reais com você falando que a pessoa não é bonita e você ganha um processo. Qual que é a graça de ir em podcast? Mas você sabe que uma coisa que eu aprendi com o Heródoto, né? Tô tendo a oportunidade de trabalhar com esses dois aqui, nesses 2 livros, né? Então, para mim é uma honra, tenho que agradecer até publicamente para eles. Mas eu aprendi com o Heródoto o famoso voo de galinha. O que é o voo de galinha? É quando tem um pico de audiência muito alto por conta de algum assunto, e aí depois ele não se mantém, ele não se sustenta naquilo lá. Exato. Então, será que às vezes não é melhor a gente fazer uma leitura melhor do nosso público, daquele conteúdo que a gente leva, ter um crescimento gradual, mas do que ter aquele pico e depois cair novamente, porque você não consegue sustentar, né? Então, esses cortes, eles também trazem essa questão que, por um lado, pode ser negativo. E tem isso também que hoje é assim. É o que você falou. O cara foi na internet e falou um assunto, deu 1 milhão de views. Aí todo mundo quer falar do mesmo assunto. Igualzinho, as mesmas perguntas, achando que vai dar 1 milhão de views. Exatamente. Nossa, que fácil, né? É tudo que tá na trend e vai embora. Agora, você sabe, o Roger falou que foi aluno do Heródoto, né? Quem é o Roger? O Roger do traje. Você sabe como é que a gente reconhece os alunos do Heródoto? Pelos cabelos brancos. O Heródoto... Não, deixa eu falar aqui pra se ofender. Você foi aluno dele também, Não, porra, foi aqui pra ser ofendido. Nas rádios, Eu não fui aluno, eu sou até hoje. Você sabe que o Heródoto, ele leva a gente numas frias, né? Uma vez aqui, por exemplo, tá sensacional, tá demais. Eu falei, você vai levar a gente? Obrigado, né? Outro dia o Heródoto, não, vamos lá num evento comigo, a gente vai falar do livro e tal. Que evento que é? Não, vamos lá. Chegou lá, evento da longevidade. Eu falei, que é isso, Heródoto? Não, é um evento de terceira idade e tal. Tá bom. Aí a gente chegou lá, umas senhorinhas assim, mais de 80 anos. Ô, Heródoto, eu fui sua aluna, me dá um beijo aqui. É o evento que ele leva a gente, é isso daí. Direito de resposta. Não é possível, meu. Tá jogando contra, hein? Tá jogando contra. Depois você vai ver depois que acabar o programa. É isso aí. Depois eu te dou um revólver, você se acerta com ele.